Então vamos lá, fechamento de mercado, dia 13 de julho aí, segunda-feira. Um dia que para muitos são complexos, né? Principalmente por conta do último pregão na sexta, começando pelo mini índice, que foi um pregão bem direcional, né, galera? Tivemos uma barra do gráfico diário aí bem ampla, movimento bem direcional pelos 60 minutos. Podemos observar que dentro o movimento do pregão inteiro a gente teve uma inflexão, que foi o único fundo formado para ativação de continuidade, e depois o mercado derivou. Então, dias assim são bem complexos e infelizmente são dias que muitas pessoas tomam muitos stops porque operam contra o movimento vigente. Então, a primeira dica que eu quero deixar para vocês, em dias direcionais, principalmente quando a gente tem 2 dias seguidos direcionais sem estruturas, ou seja, movimentos amplos, direcional, sem estrutura formada, que seria o quê? Um movimento saudável de topos e fundos ascendentes. Significa que a gente pode ter a possibilidade de uma trava no preço no dia seguinte, ou seja, o mercado abrindo, quebrando a estrutura, a gente pode ter um retorno ou a probabilidade de um mercado lateral. Então, para começar o fechamento de mercado do dia de hoje, a gente tem que entender toda a estrutura. Levando para o gráfico diário, a gente tem uma lateralidade, né? Uma lateralização bem ampla no movimento lá embaixo, e a gente teve um rompimento. Tratando conceitos de lateralidade, galera, um rompimento vindo de mínima direto para máxima, 90% das vezes ele vai ser falso. Ou seja, isso aqui já está dentro da expectativa de que um falso rompimento poderia vir para o dia de hoje. Outra característica, última ativação do movimento do gráfico diário, último pivô válido. Após esse último pivô rompido aqui, ó, a gente travou lateralização, porque eu tenho renovações de mínimas com falha e tentativas de continuidade máxima também com falha. Ou seja, o rompimento desta máxima aqui foi exatamente uma quebra de estrutura. Um conceito básico de análise técnica, toda quebra precisa de regressão, que é uma retomada, ou seja, um reteste, uma volta do preço para testar a região que ele saiu. Então eu tinha uma região de troca de polaridade em aberto, exatamente na falha da estrutura do último pivô. Ou seja, um pivô de baixo ativado que fez a falha, né? Porque o mercado renova mínimo e falha, fazendo a ativação da falha com a quebra de estrutura, significa que a região de troca de polaridade deste movimento ela está em aberto. Então, a gente teve um dia bem amplo, direcional, um retorno praticamente aí podemos considerar uma volta em A, né, no movimento. Só que dentro do micro, a gente tem que entender a estrutura do dia. Por quê? Se você perde a primeira oportunidade, que foi o que a gente fez na sala educacional, você fica à mercê de tomar muito stop tentando operar contra. E dias direcionais de deriva, não opere contra. Duas opções. Se você não tem experiência, fica de fora. Ou se você já tem uma certa visão mais avançada, você vai entender a característica do preço e vai esperar uma estrutura para operar a favor. Então, basicamente, como que a gente identifica que no movimento anterior a gente não tem ponto de trava? Como assim, Alex? O que que eu quero dizer, galera? Isso aqui, ó, é um movimento de deriva. E anotem essa dica. Movimentos de deriva só tem o seu ponto de defesa no início dela. Isso significa que o único ponto de defesa é o início da deriva, é o primeiro pivô que se formou aonde ele travou essa lateralidade. Então, somente na mínima deste candle aqui, ó, que foi o fundo do pivô que fez a ignição, que é o primeiro pivô ativado após formar a deriva, é somente lá que teria defesa. E se vocês observarem, a mínima dele foi exatamente onde entrou a única defesa compradora que produziu um movimento aí que daria uma correção, vamos dizer, ó, de 400 pontos. Todas as tentativas compradoras anteriores, elas foram frustradas, ou seja, todo esse movimento aqui, ó, ele é de liquidez, ou seja, aceleração para rompimento e não combustível para trava para retornar. Como que eu sei disso? Uma dica simples. Fundos ou topos de liquidez para defesas, eles têm que estar sustentados com uma troca de polaridade. Esse fundo ele está em um meio de movimento, eu não tenho nenhum topo validado para sustentar. Vocês podem observar que toda vez que o mercado chega, ó, isso aqui ó, é uma microestrutura, isso aqui é um topo, beleza. Aqui dentro também, ó, como a gente tem esse fundo e depois o mercado volta, é um topo também, só que dentro de uma estrutura de meio. Ou seja, em meios de movimento não tem validade nenhuma para a gente. Agora olha a diferença, a gente tem uma ignição, mercado trava, marca um fundo. Ativa uma continuidade, isso daqui é um fundo sustentado, ou seja, liquidez de defesa, combustível para que quando o mercado chegue, ele reaja uma ponta contrária. Então,
Nesse sentido, é o único local que entrou defesa. Depois do mercado, bem forte na ponta vendedora, deu continuidade. Agora, trazendo para a ótica do micro, né, lá do cenário menor, a gente tem o que aqui pelos 5 minutos, galera? Uma abertura com gap de baixa. Então, se eu tenho uma abertura abaixo da última estrutura ativada, ó, pivô de alta, a abertura foi abaixo, ou seja, quebra de estrutura clássica. O que significa? Que eu tenho uma ativação com falha e quebra no próprio movimento. Uma abertura próximas às mínimas do último fundo, né? É uma característica de quebra de estrutura e uma possível inversão de fluxo. Então, da mínima do movimento para o fechamento do gap, a gente pode trabalhar um Fibonacci, aonde eu tenho uma região de defesa sempre em 61 com 7,6. É o melhor ponto, que é a nossa região em vermelho. Outro cenário, primeira barra do dia, ela entrou absorção, ou seja, esse pavio é uma defesa vendedora muito grande, então ela se torna uma região de negociação muito importante para a gente. Trazendo para o micro, a gente identifica o movimento do dia. Sala educacional abre aí 9h45 da manhã, a gente opera após o à vista, ou se der oportunidade antes do à vista para a gente entender a estrutura, a gente executa. Então, a estrutura do dia, o mercado montando uma deriva, eu tenho fundos mais altos, ou seja, eu tenho uma possibilidade de uma linha de retorno formada, característica de uma bandeira ou de uma deriva, porque é uma estrutura menor. Colocar com a ferramenta do Profit que fica melhor. A gente une os fundos, Ctrl+C, Ctrl+V, joga na primeira máxima formada, eu tenho uma linha de retorno dentro desse movimento, tá? Ou seja, isso daqui é característica de uma lateralização. E aí eu tenho uma primeira tentativa formada no gráfico, onde o mercado absorve. Eu tenho uma segunda tentativa fazendo a renovação dessa máxima, porém entra a defesa imediata. Terceira tentativa, na maioria das vezes a terceira tentativa ela frustra, capturando a liquidez do dia, que foi o primeiro pivô ativado, junto com a absorção da máxima. Então, o rompimento dessa liquidez da máxima do dia com uma nova falha caracteriza a entrada para a gente. Então, a nossa venda hoje na sala, e o único e exclusivo gatilho foi esse carinha aqui, ó, a perca dele. A gente vendeu por confirmação. Quem antecipou na sala comigo foi exatamente no corpo real, na perca do corpo, stop na máxima com 170 pontos. E eu sempre trabalho um payoff, galera, buscando o alvo da estrutura que falhou. Então, eu tenho um fundo com um pivô ativado e falhando, ou seja, uma falha mais uma quebra de estrutura dentro de uma lateralidade. Eu posso projetar a máxima com a mínima que falhou. Então, a gente trabalharia a projeção de Fibo da máxima para a mínima e buscamos os alvos de 100% da estrutura. E, por confluência, teria a mínima do dia, que também era uma lateralização. Tanto que quando o mercado pagou o alvo, entrou uma defesa. Então, único trade exclusivo no dia que a gente fez na sala. Depois disso, o mercado deu continuidade. Não é um mercado saudável de se operar, tá? Porque a gente tem uma deriva extensa, então isso aqui, ó, vira um moedor de CPF. Toda contratendência que você tenta especular, o mercado volta. E para dias assim, só tem um único motivo. Duas dicas que eu deixo para que vocês lembrem. Dias de deriva ou dias de continuidade muito agressivas, característica de uma super tendência, só existe dois pontos que a gente pode especular contra o movimento. Trap do diário, que nada mais é do que a máxima e mínima de dias aonde o mercado travou. Por exemplo, aqui o trap do diário seria a mínima do candle. Lá poderia entrar a defesa. Como esse mercado rompeu todas essas máximas, o único ponto que poderia entrar a defesa, eu tenho esse trap do diário, eu tenho esse trap do diário aqui, que foi exatamente, ó, duas máximas onde entrou defesa dentro daquela correção. Eu vou até deixar marcado aqui, só para vocês observarem, lá no micro, a sexta-feira, como que a gente especulou. Então, aqui, ó, eu teria trap do diário nessas regiões, beleza? Máxima do diário, máxima do diário, máxima do diário. Então, como era um movimento muito agressivo de alta, somente lá teria probabilidade desse mercado fazer uma possível falha. E aí, dentro do micro, aqui na sexta-feira, a gente tomou um stopzinho, tá? A gente pegou um trade no risco, porque o mercado estava derivando, e aí, simplesmente, ele estopou a gente. Quando o mercado entrou em leilão e estava no trap do diário, o leilão voltou, a gente vendeu a mercado, pegou 1.600 pontos exatamente nesse movimento. E, segunda dica, tirando o trap do diário, única região que você pode operar contras, caso não chegue no trap do diário, é exatamente
o fundo do primeiro movimento que deu continuidade. Ou seja, pelo 15 minutos, foi aquilo que eu falei para vocês. Se aqui eu tenho o meu primeiro pivô ativado, significa que a continuidade ela é a liquidez. Então, quando o mercado retorna lá, é onde vai dar a única oportunidade contra a tendência. Caso contrário, não tem o que fazer, beleza? Já falando de mini dólar, na sala educacional a gente não opera mini dólar, mas trazendo a característica do cenário aqui para vocês, para fechamento de mercado, é a mesma coisa, a leitura do operacional mesmo. O que a gente pode identificar como hoje? Temos 2 dias direcionais, terceiro dia, exaustão, travamento de lateralidade. Alta probabilidade de retorno. Se a gente olhar, eu tenho uma máxima e uma mínima no diário. O mercado se encontra em região de regressão anterior, galera. Olha lá, ó, em cima de um 7,5 no diário na sexta-feira. A probabilidade maior é esse mercado retornar na compra. E se a gente trazer a estrutura para aqui os 60 minutos, eu tenho uma ativação de continuidade, tá? Perdendo mínima na sexta. E aí o mercado trava o quê? Deriva, beleza? Só que o que a gente tem que olhar para que pegue um contra-tendência? Aquilo que eu sempre falo, estrutura. Então vamos descer o tempo gráfico para o 15 minutos. Lembrem-se sempre da dica que eu falo. O mercado hoje abriu exatamente. Cadê? Aqui, ó. O mercado abriu exatamente neste candle hoje. Qual a dica que eu sempre falo para vocês, galera? Observar a estrutura. Óbvio que se você olhar de primeira imagem que você vê, é uma lateralidade horrível. Só que essa lateralidade ela é uma deriva. Então, se o mercado derivou, eu tenho que identificar o primeiro ponto de parada. Ou seja, aonde ele começou a lateralização. E a primeira vez que o mercado fez a falha foi exatamente aqui, ó, nesse candle. Eu venho com um movimento direcional, eu ativo uma continuidade e falho. Aí eu ativo um pivô de alta e falho. Ativo um pivô de baixo e falho. Ou seja, esse candle aqui, ó, foi a última inflexão que o mercado fez para uma ponta agressiva. O que significa? Que esta região ela é o que vai predominar a continuidade ou a falha do movimento. Como o mercado abriu exatamente dentro dela, ele abre ativando a continuidade da compra. Ele fez um falso rompimento vendedor e fez a falha de estrutura. Então, região compradora aí, ó, clássica para uma continuidade. Trazendo para o micro, aí a gente tem que entender como que o mercado se comportou, né? Óbvio que de antemão, por ser uma deriva, a gente estava no movimento feio. Só que a partir do momento que o mercado injeta um capital muito forte vendedor abaixo da região e não se sustenta, ou seja, ele faz o retorno imediato, ó, de falso rompimento, significa que a falha de estrutura novamente, ela permite uma comprinha. Seria o único trade aí bem estruturado para especular no dia, tá? E aí, ó, dentro dessa característica, óbvio que a gente pode unir outros fatores. Fechamento de mercado é somente por leitura de preço, mas outros fatores que a gente poderia unir, médias móveis do macro, se estaria sustentando o preço ou não, beleza? Retração, como eu falei, a gente tem o mercado direcional na venda, com muita agressão, capturando a liquidez do pivô que estava ativado. Ó, fundo do pivô, liquidez formada, ativação de continuidade. Isso aqui se torna uma regressão, galera. Porque se a gente puxar uma FIBA aqui, ó, Alex, posso puxar o movimento todo? Posso, o mercado veio buscar 61. Só que como eu tenho fundo mais alto e ativação de continuidade, a FIBA ela tem que ser daqui, ó. Beleza? Então o mercado veio puxar o 7,5 da última estrutura menor e aí ele deixa o falso rompimento com uma barrinha de absorção impecável pelos 5 minutos. Esse é o famoso candle stop, gosto muito. E aí a gente poderia trabalhar a falha de estrutura, porque teria alvos para cima, tá? Eu posso trabalhar a falha tanto do dia, que é a mínima com a máxima aqui, ó, que falhou, beleza? Como eu posso trabalhar a última falha, que é a mínima com o último pivô ativado aqui, que falhou, porque o mercado rompeu a máxima dele hoje. Então, isso aqui foi quebrado, seria característica de uma quebra de estrutura. Então, mínima do movimento com essa máxima, alvo cravado 100%, máxima do dia hoje, beleza? E se eu pegar exatamente a mínima do dia com a falha do dia, eu tenho também confluência de alvo de 100% cravado lá em cima, beleza? Trazendo essa característica da confluência dos alvos, para o mini índice, a gente tinha alvo mais longo também. Ainda falei para a galera na sala. Como a gente trabalha alvo específico da estrutura, falei, galera, se romper, esse mercado tem esse alvo por completo para pagar. E se você puxar aqui, ó, alvo da estrutura que falhou, ele pagou e ainda deu continuidade. Aí, por exemplo, como a gente tem um pivô mais para baixo, a gente teria segundo alvo aqui também, pagou. E aí, como ele perdeu o último pivô, a gente tem alvo por completo, porém, tá bem mais lá para baixo, tá? Mas dia sensacional aí, um dia complexo, como falei, mas para quem tem leitura de preço
e o conhecimento necessário de forma simples e objetiva, a gente não se perde. Então, único clique no dia, no mini índice, e mostrando para vocês que tanto no mini índice, mini dólar, qualquer ativo, é o mesmo operacional, beleza? Trade feito na sala foi com risco de 170 pontos, buscamos 700 pontos de alvo ali na sala educacional.